Fala turma, beleza? Professor Cadu aqui passando para a gente conversar um pouquinho sobre os conteúdos de física básica, tá? Bom, essas aulas estarão disponíveis no YouTube. Se você quiser ter um contato um pouco mais direto comigo, só me seguir aqui no meu Instagram, @fisia_cadu, beleza? E para ter aulas um pouco mais aprofundadas, segue os links aí dos meus cursos, tudo bem? Bom, vamos trocar uma ideia aqui sobre alguns conceitos básicos de física, tá? Os conceitos básicos de física são os conteúdos que eu defino como os conteúdos principais para a gente conseguir entender a física propriamente dita, beleza? Porque eu nunca vi construir um prédio de cima para baixo, a gente precisa de uma base sólida. Bom, essa aula, se ela ficar muito grande, eu divido ela em várias outras aulas, tá? Mas eu quero que você saiba o seguinte: nesse tempo a gente vai conversar basicamente sobre transformação de unidade, transformações de unidade, beleza? Sobre o Sistema Internacional de Unidades, o tal do SI, sobre notação científica e ordem de grandeza, né? E ordem de grandeza. E, claro, a gente vai conversar sobre a matemática por trás, né? Sobre os múltiplos e submúltiplos e tudo mais. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as grandezas físicas, né? Sobre as grandezas físicas. Tudo bem? Basicamente sobre esses quatro assuntos aqui. E se ficar muito pesado, eu divido em 4 aulas aí para a gente conseguir dar conta de tudo isso. Vamos começar pelo começo, né? Vamos conversar sobre as transformações de unidade. Bom, se chegar até aqui, significa que você já tem uma ideia mais ou menos do que é física, tá? Eu não vou ficar me aprofundando tanto em conteúdos que não são da física básica, tá? Mas assim, eu vou estar sempre puxando coisinhas ali para a gente poder conversar e entender o que eu estou querendo passar para vocês. Vamos lá então conversar sobre esses conceitos de transformações de unidade. Por que eu estou falando sobre isso na primeira aula, logo de cara aqui, né? Então, aula 1, transformações de unidade. Bom, você já deve ter visto na matemática algumas coisas, por exemplo. Vamos pegar uma figura, tá? Vamos pegar uma figura aqui. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Se não ficar muito reto, não tem problema. Mas vamos tentar fazer um desenho aqui de um retângulo. Se estiver muito torto, não tem problema. Esse retângulo aqui, ele tem um certo comprimento, que eu vou chamar ele de base, né? Ou de L, tá? E ele tem uma certa largura, uma certa altura, se a gente estiver representando um determinado referencial ali. Então, olha só. Quando a gente não conhece as unidades, fica difícil fazer conta. Então, por exemplo, a gente utiliza algumas unidades padrões, né? Vamos supor que ele tenha 80 centímetros e aqui ele tenha 1,2 metros. Cara, fica difícil demais a gente fazer conta com isso, tá? Então a gente utiliza as transformações de unidades para a gente conseguir chegar num denominador comum e fazer a continha. Por exemplo, se eu quisesse calcular o perímetro desse negócio, se ele fosse um retângulo perfeito, aqui também teria 80 centímetros e aqui teria 1,2 metros. Só que eu não posso somar 1,2 mais 80, que ia dar 81,2, né? Mais 1,2 ia dar 82,4, mais 80. Não dá para fazer isso. Então a gente tem que somar as coisas nas mesmas unidades, tá? Isso é o básico que a gente precisa saber, né? Quando a gente está falando sobre comprimento, a gente está acostumado a utilizar a unidade metro, beleza? A gente está acostumado a utilizar a unidade metro, que a sua simbologia é um M minúsculo. Na física, nós temos um negócio chamado SI, que é o tal do Sistema Internacional de Unidades. Por que a gente utiliza o SI? O SI ele funciona basicamente para padronizar o estudo, para padronizar as coisas. Porque, por exemplo, existe um país chamado Estados Unidos da América. Esse país, eles gostam de utilizar as próprias unidades. Por exemplo, você deve ter assistido futebol americano alguma vez na vida. E aí, o corredor lá, o atleta, ele correu tantas jardas, né? Ou, por exemplo, um carro andou tantas milhas. Só que aqui no Brasil e praticamente no resto do mundo todo, a gente utiliza outras medidas. Por exemplo, a gente utiliza
o metro, um atleta correu 100 metros, né? Ou um carro andou 10 quilômetros. Então a gente utiliza isso para padronizar. Outra coisa, aqui no Brasil a gente utiliza, por exemplo, também o grau Celsius para determinar, para aferir a temperatura, né? Para mostrar que uma determinada temperatura, para numerar essa temperatura. Por exemplo, no verão chegamos aos 40 graus Celsius. Lá nos Estados Unidos eles utilizam outra grandeza de unidade, outra grandeza de medida, né? Que é o tal do grau Fahrenheit. Só que na física a gente utiliza o Kelvin. Outra coisa que a gente utiliza também, por exemplo, a gente utiliza a unidade de energia, né? É o tal do Joule. Você já deve ter visto isso. Só que aqui no Brasil, nos nossos aparelhos eletroeletrônicos, não está em Joule, né? Está em, por exemplo, quilowatt-hora. E o Enem cobra muito isso. Então a gente precisa saber essas coisas. Então, a primeira coisa para saber transformar unidades é chegar no denominador comum, beleza? Então, olha só. Quando a gente está falando sobre essas transformações, se a gente vai falando sobre o comprimento, a gente vai falar sobre o metro, que é a nossa unidade padrão. Nós temos o decímetro, né? Deixa eu colocar assim, decímetro, centímetro e milímetro. Nós temos o decâmetro, o HM, que é o hectômetro, e o KM, que é o quilômetro. Tá? Essas aqui são algumas das nossas submúltiplos e múltiplos do metro. Então, nós precisamos encontrar um denominador comum. Por exemplo, nesse caso aqui, 80 centímetros seria 80 centímetros é o centímetro, é a centésima parte do metro. Então, 80 centímetros é a mesma coisa que eu pegar 80 e dividir por 100 para encontrar quantos metros que vale isso aqui. Então, se eu pegar 80 é a centésima parte e dividir por 100, simplifica 0 com 0, dá 0,8 metros. Beleza? Por que a gente utiliza o metro? Bom, na matemática e nos exercícios de física que a gente utiliza, ou dos próprios exercícios de matemática, nós utilizamos as grandezas que aparecem ali no enunciado do exercício. Beleza? Mas, se a gente estiver falando de física, o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão é o metro. Na matemática não tem tanto problema. Então pode ser que a gente calcule as coisas em centímetros, não tem problema nenhum. Beleza? Por que eu estou falando logo dessa coisa chamada transformações de unidade? Porque transformação de unidade você vai usar isso aqui para sempre. Você vai usar isso aqui na mecânica, na termodinâmica, na ondulatória, na ótica. Você vai usar isso em tudo. Então você precisa ter uma base sólida sobre transformações de unidades. Tranquilo? Vamos entender algumas coisas importantes relacionadas às transformações de unidades, tá? Bom, se liga só. Esse 1,2 metros, se eu quisesse transformar em centímetro, eu ia pegar esse 1,2 metro para transformar em centímetro. Se nenhum eu divido, no outro eu multiplico, né? Então eu vou fazer 1,2 vezes 100, que dá 120 centímetros. Bom, mas isso é simples, né? Acredito que a gente já consegue entender isso aí, beleza? Então, vamos lá. Vou continuar falando sobre o metro. Eu tenho o metro aqui como se fosse o nosso padrão, beleza? O nosso meio da nossa equação. Para baixo do metro, nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Ainda aparecem pelo menos mais algumas unidades importantes que a gente utiliza na física. Maiores que o metro, nós temos o decâmetro, o HM, o hectômetro, ou hectâmetro, depende de onde você mora aí, e o quilômetro. São essas as 7 grandezas aqui, as 7 variações de metro que nós temos. Olha só, isso aqui é simples e a gente vai entender isso aqui. Ó. Se eu estiver indo daqui para cá, do maior para o menor, eu vou multiplicar por 10 a cada derivada dele. E se eu estiver voltando, eu vou dividir por 10 a cada derivado dele. Por exemplo, imagine que a gente tem 3 quilômetros e eu quero transformar esses 3 quilômetros em metros. Professor, eu já sei que 3 quilômetros é 3.000 metros.
Por que eu sei isso? Porque olha só, eu estou no quilômetro, né? Ó, quilômetro por hectômetro, 1. Hectômetro por decâmetro, mais uma vez. E depois o decâmetro por metro, mais uma vez. Então eu vou pegar esse meu 3. Eu vou pegar esse meu 3. Vou multiplicar por 10, por 10, por 10. Beleza? 10 3 vezes. Ou melhor dizendo, vou pegar o 3, 10, o expoente é 1. A gente já vai entender isso. Beleza? E 1 eu somo 3, dá 3.000 metros. Lembra que nós temos esse 10 à terceira? A gente vai ver isso quando a gente vai falando sobre o SI ou sobre as unidades de grandeza lá. O prefixo não, o número 10 à terceira, ele pode ser representado pela letra K, que significa quilo, que vem de 1000, beleza? Então, a gente utiliza isso. Agora, se fosse o contrário, por exemplo, se eu tivesse, esse aqui é o nosso exemplo 1, né? Exemplo 1. Vou fazer aqui, ó, exemplo 2. Se a gente tivesse 20 centímetros e eu quisesse transformar isso aqui em metros, ou melhor dizendo, vamos lá para outra unidade que a gente já utilizou o metro, o decâmetro. Beleza? Decâmetro. Então, olha só, perceba o seguinte. Eu estou no centímetro. Ó, 1, 2, 3. Se para esquerda, da esquerda para a direita, eu multipliquei para trás, eu divido. Então, eu vou pegar esse meu 20 e vou dividir por 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou melhor dizendo, eu vou fazer 20 dividido por 1000. Ó, se liga só, 20 dividido por 1000, simplifica 0 com 0, dá 2 sobre 100. O 100 é 10 ao quadrado, tá? Então, é 2 dividido por 10 ao quadrado. Fica 2 vezes 10 a menos 2. Isso aqui a gente vai ver em notação científica. Ou 0,02 decâmetro. Tranquilo? 0,02 decâmetro. Tudo bem? Então, existem algumas transformações que a gente precisa saber. A gente vai continuar falando mais na próxima aula, beleza? Mas eu espero que vocês consigam entender isso e a gente vai colocar isso mais para frente nas próximas aulas. Isso foi uma pequena transformação aqui que a gente teve de metro, tá? Vamos fazer outras, fica tranquilo. Aula 2, a gente vai transformar algumas outras coisas, tudo bem? Beleza? Lembrando que se você entrar no link que tem embaixo do nosso grupo do Telegram, tem listas de exercício de transformações. Beleza? Então até a próxima aula. Valeu, falou, é nóis. Tchau.